A minha ideia dessa aula aqui, novamente vou falar em funções no manifold e os charts. Charts são as cartas, né? Na literatura que eu tenho visto, né, principalmente na literatura americana, né, o professor escreve, né, como se fosse a coisa mais natural, né? Ele faz assim, olha só, derivada da função f em relação, vou chamar aqui de xi, vou explicar por quê, igual a derivada em relação ao j, no caso, né? Aqui ele coloca assim, ó, f composto com gama menos 1, né? Assim, e aqui ele coloca assim, ó, derivada de uj em relação a xi, né? Escreve assim, tranquilamente, tá? Você não sabe de onde vem isso aí, você pode até saber, mas você não sente isso aí, tá? Eu vou fazer vocês sentirem isso aí, isso aqui com exemplo. Evidentemente, né, quem assiste meus cursos, né, de análise tensorial, né, você sabe que o I aqui, ó, é um índice livre, né? E J é um índice mudo. Eu podia colocar K aqui, ó, K, e K que não altera nada, certo? Dê uma olhada, né, nas minhas aulas de análise tensorial, tá? Tensores, tá? Então tanto faz aqui. Então isso aqui é uma soma, né? Aqui não é. Da onde veio isso aqui, ó? Né? Olha só, da onde veio? Meu F foi transformado, né, nisso aqui, tá? Como? O problema é esse, como? Tá? Evidente, depois que mostra, é muito simples, né? Mas nos vídeos, né, lá os palestrantes, os professores, colocam isso aí como se fosse a coisa mais natural, e não é. Na minha visão, não é. Eu estou aqui exatamente para facilitar a leitura de vocês, né, nessa área, a área dos manifolds. Então, olha só, vamos fazer o seguinte, eu vou dar um exemplo para vocês sentirem o que é isso, tá? Eu vou supor, né, supor uma função f de xy. Vamos pegar o nosso x2 mais y2, tá? x2 mais y2. Nessa nomenclatura aqui, né, aqui seria, só para vocês saberem, ó, f de x1, x2 igual a x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado, tá? Vamos trabalhar com x e depois a gente substitui aqui, tá? E o meu, né, no caso, o primo, né, é meu u, e meu u2 é meu v. Vamos trabalhar no bidimensional, tá? Vamos trabalhar no bidimensional. Depois a gente grupa aqui e faz a soma, não tem problema nenhum. O problema não é a soma, tá? O problema aqui, né, no caso, né, é você entender de onde veio isso aqui. Então, olha só, eu vou fazer o seguinte, evidentemente, né, que aqui, né, corresponde a meu chart, a minha carta, né, certo? E o x e o y é o manifold. Isso aqui, ó, isso aqui, né, é o manifold. Né? Eu gerei x e y, né, as coordenadas no meu manifold. Então vamos ver isso aqui. Aí eu vou apagando, tá? Que já está gravado. Então o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho meu manifold, vou aqui. Aqui eu tenho meu chart, né? Aqui é meu primo. Tanto faz aqui embaixo ou em cima, tá? Superescrito ou não, aqui é meu 2, tá? Aqui eu tenho meu ponto P, né? Certo? E aqui eu tenho minha curva F, certo? Então eu tenho o F aqui, tenho o manifold. Estou trabalhando no bidimensional, tá? Olha só. O que é isso aqui, ó? Só ver as nossas aulas aqui, ó. Meu F, tá vendo aqui, ó? Meu F, né? Isso aqui é a linha, né, dos reais, tá certo? São números, né? E aqui é meu alfa, ó. Aqui é meu alfa, né? Estão lembrados?
Aqui é meu T0, né? E aqui é meu alfa K, né? Tá lembrado? Aqui eu tenho x1 e x2 aqui, no meu F, tá? Então, ó, meu F, até vou escrever aqui, ó, meu F, ó, F é função de x1 e x2, né? De x e y, aqui no manifold, tá? Tudo bem. Agora, eu vou ter, né, meu mapa, né? Aqui, ó. Vou usar os mesmos símbolos que eu usei anteriormente. Aqui é meu gama, tá? Evidentemente que a volta, né, aqui é meu gama menos 1. Tá? O que é o gama menos 1? Eu mapeio do chart para o manifold. O que é o gama? Eu mapeio do manifold para o chart. É só olhar a seta aí, tá? E nós vimos muito bem isso aqui, certo? Que eu posso, o meu Xi, né? Até eu coloquei, até eu me lembro, até em vermelho, né? Certo? O que o Xi faz? Né? Ele vem daqui para cá, ó, daqui para cá. Olha só que vocês vão entender direitinho. Não perca os vídeos anteriores, tá? Quem é meu Xi que eu escrevi? Né? Ó, aqui é meu F. Eu vou escrever aqui, ó, aqui é meu F. Né? Ó, meu F. Repara, o Xi, ele sai daqui, olha meu dedo, ó, ele sai daqui, vem para cá e vem para cá. Né? O F é o último, então ele entra aqui primeiro. Então eu vou colocar aqui, ó, F, composto com gama menos 1. Né? Aqui é meu gama menos 1, que eu vou colocar em azul aqui. Vamos ver se dá o azul aqui. Pronto, aqui, ó. Para ficar bem claro, gama a menos 1. Aqui é meu gama menos 1. Certo? Para enxergar bem com cores. Tá? Vamos ver o que é isso aqui? Olha só, é isso que você tem que enxergar. Tá? Aqui é meu F. Aqui é meu F. Né? Ó. Repara, meu F, ele não vem daqui? Então eu escrevo assim, ó, F, olha só, ó, olha como é que é simples, de x, y, né? Não vou escrever x2 menos y2 não, vou escrever f de x, y. Repara só um detalhe, quando eu mudo meu sistema de coordenadas, a temperatura varia? Não varia, né? Certo? Né? Você pode mudar seu sistema de coordenadas quaisquer, sua temperatura não varia. Então, quando eu mudo meu sistema de coordenadas, né, por um mapeamento, o F é o mesmo. Então esse F aqui, ó, ele é o mesmo. Vou até colocar aqui embaixo para ficar bem, ó. Esse meu X aqui, ó, é meu X de UV. E meu Y é Y de UV. Ó. Então não é, certo? Porque o meu X depende do U e do V. E meu Y depende do U e do V. Por quê? Porque eu mapeei daqui para cá, ó. Estão lembrados? Vou apagar aqui. Aí você vai começando a entender as coisas da onde elas vêm. Ó. Olha só. Olha só. Eu tenho aqui meu manifold. Meu manifold. Escrevi, vou passar daqui para cá. Assim, tá? Aqui, ó, eu tenho, ó, minha geração aqui, ó. E aqui, não se esqueça, né, que esse sistema aqui é de uma regiãozinha aqui, ó, próxima a um ponto aqui. Esse ponto não precisa estar no centro, não, tá? Então é uma região, né, muito pequena, que eu posso aproximar isso aqui, né, por um plano, né, é meu plano tangente. Por isso, gravem bem, né? Professor, por que existe o chart? Né? As bases, quando você adota as bases, né, do plano tangente e do cotangente, as bases são relativas a um determinado chart. Então o chart é importante para as bases. Mas o chart não muda o valor de F aqui, ó. Não muda aqui nesse ponto, o valor de F é o mesmo, a temperatura. Eu posso colocar o sistema de coordenadas que eu quiser, que meu F é o mesmo. Tá? Só relembrando na última aula, como essa função depende de T, eu posso colocar o chart que eu quiser aqui,
que o df sobre dt vai ser o mesmo, como nós vimos nas duas últimas aulas. Está bem claro isso aí. Olha só, olha como as coisas se completam. Agora aqui, estou redesenhando aqui, tá? Para apagar lá. Aqui, ó, eu tenho meu R, né? Meu espaço euclidiano. Esse sistema aqui, né, vai mapear essas coordenadas. Tá? Aqui eu tenho U, aqui eu tenho V, certo? Aqui, ó, é meu gama menos 1, ó. Meu gama menos 1, certo? Tá aqui, ó. Esse azul aqui, que vem da onde? Vem do espaço euclidiano, atenção aqui, para um espaço euclidiano aqui, ó. Que aqui meu x e y, eles pertencem ao espaço euclidiano. Professor, se eu repetir isso 500 vezes, eu repito de novo, vou pegar a bola aqui, ó, a minha esfera, ó. Aqui, ó, tá a regiãozinha perto de um ponto que eu passei um plano por aqui, tá? Ela é tão próxima que essa curvatura aqui eu posso imaginar, né, como sendo um plano que passa por aqui. Está o plano tangente com uma determinada base, né, e o plano cotangente. Tá bem claro isso aí? Bom, agora o que acontece? Que nós já falamos, né? Já falamos. O psi, o F, a gama menos 1, né, ele vem para cá, ó. Aqui são reais, tá? Né? Aqui, ó, eu tenho, vou desenhar vermelho, só para copiar dali, ó. Meu psi, ó. Tá lembrado disso aqui? Aqui, ó, aqui é o domínio para psi, né? Que é que psi. Aqui é o domínio, né? Para F gama menos 1. Isso aqui é igual a F gama menos 1. Então, como é o domínio, tá? Aqui, ó, é a minha imagem. Olha aqui, gente. Aqui é a imagem aqui, ó, olha lá. X de UV e Y de UV. Vindo daqui, ó. Vindo daqui. Tá bem claro? O U e o V, eles vêm daqui, ó. Esse U e V aqui, ó, eles vêm daqui. Quando eu aplicar isso aqui, no exemplo numérico, vai ficar mais claro ainda. Tá? Então, olha só, olha que interessante isso aqui. Ó, eu posso substituir, olha só, gente, eu vou colocar um verde aqui, ó. Eu posso substituir o meu F, ó, aqui, ó, pelo mesmo F, aqui, ó, olha só, ó. Isso aqui é o mesmo F, ó, é o mesmo F, ó. Eu não alterei nada. Eu apenas, no lugar do X, eu coloquei X função de UV. Em vez do Y, eu coloquei Y função de UV. E não é? Não é. Eu não tenho uma ligação entre esses dois sistemas de coordenadas, né? Euclidiano, os dois são euclidianos. Atenção, os dois são euclidianos. O XY é euclidiano, porque eu aproximei para euclidiano. O chart eu assumi lá, né, um determinado U e V deles. Olha só, eu vou dar um exemplo para vocês enxergarem isso claramente. Olha só. Quando você coloca números, né, fica bem simples. Ó. Eu vou supor o meu gama. Ó, aqui, ó. Não esqueça que aqui é o domínio. Eu vou supor o meu gama, olha como as coisas vão ficando bem simples, ó. Gama, vou supor essa matriz aqui, ó. Vou colocar aqui raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 2 sobre 2 e mais raiz de 2 sobre 2. Isso aqui, né, quem lida com álgebra linear, não se esqueça de dar, né, um like, né, nos meus vídeos, né, se inscrever, sugerir a amigos para que se inscrevam, para ficar bem forte, tá, e compartilhar. No meu curso de álgebra linear, vocês vão ver, quando a transformação de dois sistemas
os dois sistemas foram ortonormais, isto é, além de ser ortogonais, você tem os unitários, né? A matriz inversa é igual à matriz transposta, sempre, tá? Quando o sistema é ortonormal. E a matriz transposta é só mudar aqui, né? Certo? Então eu vou ter aqui, ó, raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Esse é meu gama menos 1. Agora eu vou fazer o seguinte, olha só. Meu F é o x2 mais y2. Vamos deixar ele para lá um pouquinho. Vamos ver aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, presta atenção aqui, ó. Meu x, meu y, igual, ó. Não pensa que eu vou colocar gama aqui não, ó. Aqui, ó, não é gama não, ó. Gama menos 1 não traz um V para cá? Esse aqui é gama menos 1. Tá? Eu vou colocar até em azulzinho, né? Para você ver bem aqui, ó. Isso aqui é meu gama menos 1. Ó. O gama transposto, tá? Então aqui vai ser, ó, raiz de 2 sobre 2 menos raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. É o gama menos 1, ó. É esse aqui, ó. Porque é o gama menos 1 que atua aqui e traz para cá, certo? Então daqui eu posso escrever que meu x, né, ó, meu x vai ser igual, ó, aqui é sobre 2, né? Primeira linha, né, vou ter aqui, ó, raiz de 2 sobre 2, ó, que multiplica, vou colocar em evidência, né? U mais V, né? U mais V. E meu y igual a raiz de 2 sobre 2, que multiplica, aqui é 1 menos V, tá? 1 menos V. É esse por esse, certo? Esse aqui vai ser esse por esse, então vai ser U mais V aqui. U mais V. Certo? Da mesma forma, olha a grande vantagem, né? De eu dar aula, né? Gravando, né? Da mesma forma, pode fazer assim, ó, colocar U e V aqui, ó, x e y aqui, ó, aqui é meu U e V, ó, aqui é meu x e aqui é meu y. Aqui não, aqui esse menos, ó, ele vem para cá, ó, esse menos vem para cá, né? E esse mais vem para aqui, tá? Esse aqui igual, né? Ó. Certo? Que é a transposta. Então vamos lá, ó. Aqui meu U vai ser igual, ó. Vamos buscar esse por esse, né? Raiz de 2 sobre 2, que multiplica x mais y. E meu V vai ser igual a raiz de 2 sobre 2, cuidado aqui, hein? Ó, menos x, ó, menos x mais y. Pronto. Agora eu tenho a ligação, né? Cuidado aqui, ó. Eu vou fazer até assim, ó. Isso aqui é o gama vermelho, tá? Então aqui, tudo aqui é vermelho, né? Ó. Sobre 2, menos, ó, raiz de 2 sobre 2, né? Então, gente, olha só, olha, raciocina comigo, olha só. Esse F composto com gama menos 1, tá? O que ele faz? Olha, pensa, já falando sobre isso, eu só estou repetindo, tá? Ele não traz, no lugar do x e do y, ele não traz as coordenadas U e V. Ele está trazendo aqui, ó, aqui, ó, agora vou escrever meu F aqui, ó. Escrever meu F, ó, vou apagar aqui em cima, tá? Depois eu mostro a fórmula aqui. Olha só, vou apagar aqui em cima. Olha o que o F, o mesmo F, ó. O F de x e y igual
ao F, ó, de X de UV, vírgula, Y de UV. Não é muito simples, ó. Esse meu X aqui, olha para aqui, gente, ó. Esse meu X é função de U e de V aqui, é só olhar para cá, ó. Esse meu Y é função de U e V. Eu estou escrevendo isso aqui, pô. Isso aqui nada mais é que o F, ó, o F composto com gama menos 1 de UV. Isso é igualzinho, isso aqui é uma igualdade, né? Entenderam? Aqui é o F de XY. Por que aqui não é F de UV, né? No caso. Porque o F aqui, né? Eu tenho que substituir o meu X função de UV. Por isso que eu uso o F gama menos 1. Né? Que os vídeos escrevem isso aí como se fosse a coisa mais fácil do mundo. E não é, se complica. Para VF aqui, daqui a pouquinho VF é menos 1 ali, certo? Então, vamos fazer o seguinte, olha só. Olha só, hein? Olha só. Eu vou apagar aqui, tá? E é interessante, né, que para o F gama menos 1, atenção, ó, o domínio é UV. Aqui, ó, no caso, aqui o domínio aqui, ó. Domínio é UV. O domínio não é X, né? O domínio daqui é XY, mas o domínio aqui é UV. É a mesma função. A temperatura não pode mudar eu alterando meu sistema de coordenadas. Se eu pegasse um outro chart, né, uma outra matriz gama, né, o F seria o mesmo. Os componentes seriam diferentes. O X seria função de um outro UV e o Y de um outro UV, mas a temperatura é a mesma. Está bem claro isso? Ou a pressão, tanto faz. Então, olha só. F é função de U e V. Aqui é U e V. Tá? Se eu substituir, né? Caso, né? Eu tenho o X é função de U e V. Tá claro? Então, meu DF, né? Vai ser derivada de F em relação a U, du, mais derivada de F em relação a V, dv. Certo? Agora, repara. Se eu tiver aqui, se eu quiser, derrom de F, derrom de X, ó, é como se eu dividisse aqui tudo por dx, né? Então, eu tenho aqui, ó, derrom de F, derrom de U, no caso, né? Derrom de U, derrom de X, né? Mais derrom de F, derrom de V sobre derrom de X. Por que eu coloquei derivada parcial aqui? Porque o V, né, é função de X e Y, é função, tá certo? Por isso que eu coloquei isso aqui, tá? Agora, preste atenção aqui, tá? Preste atenção. Eu vou fazer o seguinte, olha como é que é fácil. Suponha que eu queira isso aqui, tá? Que foi o início da nossa aula. Depois eu acho derrom de F, derrom de Y, derivada de F. Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar o vídeo, tá? E vou mostrar cada uma dessas parcelas aqui. Tranquilamente, é muito fácil. Ó, o F, como é que eu acho? Então vamos lá, como é que eu acho o F função de U e V? Não tem problema. F não é igual a x2 mais y2? Olha como é que é fácil. Quem é meu x aqui, ó? Quem é meu x, ó? Meu x está escrito aqui, ó, é raiz de 2 sobre 2, que multiplica U menos V, né? Isso aqui, ó, ao quadrado, né? É x ao quadrado mais. Agora, ó, meu y, é só ler, ó, quem é que meu y, ó? Raiz de 2 sobre 2, que multiplica U mais V, certo? Ao quadrado. Olha meu f, função de U e V aqui, ó, certo? Esse meu f aqui, olhando para aqui, ó, eu vou escrever assim, ó,
é F composto com gama menos 1, ó, de U e de V. Esse aqui é meu F composto, certo? Eu compus meu F, né? Está composto aqui, né? Porque eu busquei as coordenadas U e V pelo gama menos 1. É isso, isso aqui, ó, isso aqui é a mesma coisa que eu pegar o meu F, cadê meu F aqui? E substituir por isso aqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa, a mesma, que é F composto com gama menos 1. Mesma coisa, certo? Para ficar bem simples isso aí, tá? Então agora é só conta, né? Certo? Então, aqui, ó, eu vou ter, ó, F gama menos 1, certo? Vai ser igual de UV, né? Então eu vou colocar UV, né? Ó, vamos lá, ó. Isso aqui vai dar raiz de 2 sobre 2, né? Raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, né? Vai ser meio, tá? Aqui, ó, aqui é 2, aqui é 4, né? Vai ser meio. Então eu vou ter aqui, ó, um meio que multiplica o 2 menos 2, o V mais V2. Isso aqui é o quadrado, certo? Mais um meio, o 2 mais 2, o V mais V2 ao quadrado. Certo? Contas muito simples, né? Repara, esse aqui, ó, cancela com esse, né? Certo? Aqui eu tenho um meio de U2, aqui um meio de U2. Então isso aqui vai ser U ao quadrado e o outro mais V ao quadrado. É muito simples, ó. Eu já sei o que é isso aqui, ó, né? Já sei o que é. F gama menos 1 é meu F. Quando eu substituir o x e o y do espaço euclidiano do manifold, né? No caso, né? Pelas variáveis U e V do espaço euclidiano do chart. Acabou. É isso aí. Isso que, quando você vier F gama menos 1, você já sabe que é teu F. Você já sabe que é. Certo? Só que expresso em coordenadas do chart. Tá claro? Agora é muito fácil, ó. Eu não preciso de ron de F, de ron de U. Meu Deus do céu. Olha lá. Vai dar 2U. Só um detalhe. Essa soma U2 mais V2 igual a X2 mais Y2, tá? Aqui, ó. É coincidência, tá? É coincidência. Tá bem? Coincidência. Então aqui eu tenho 2U. Aqui, ó. Esse aqui vai valer 2U. Olha como é que é muito fácil, ó. Isso aqui, ó, vale 2U. Então eu vou colocar o derrom de U ali para cima. Aqui, ele vale 2U. Agora eu preciso achar o derrom de U, derrom de X. Meu Deus! Aqui, ó. Derrom de U, derrom de X está aqui, ó. A derivada parcial de U em relação a X vai ser o quê? Raiz de 2 sobre 2. Eu coloco aqui, ó. Raiz de 2 sobre 2. Né? Olha, é só olhar, eu tenho tudo, ó. Aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Raiz de 2 sobre 2. Derrom de F, derrom de V. Aqui, ó. Aqui é meu F, tá vendo? Meu F e aqui é meu V. Vai ser 2V, né? Certo? Aqui vai ser 2V. Eu vou colocar aqui, ó. Colocar o vermelho, né? A derivada. 2V. E derrom de V, derrom de X, é só olhar, ó. Derrom de V, derrom de X, é menos raiz de 2 sobre 2. Né? Aqui, ó. Menos raiz de 2 sobre 2. Certo? Agora, olha só, um ponto muito importante. Ponto muito importante. Presta atenção. Aonde eu estou, né? Olha só. Eu estou, por exemplo, num ponto do manifold. E no ponto do manifold eu tenho que conhecer meu XY. Né? É ou não é? Esse XY corresponde a um U e a um V. Então eu entro com o ponto do manifold aqui, ó.
eu vou obter exatamente o U e o V. Certo? O U e o V. Tá bem claro? Tá bem? Para entrar aqui, ó. E para entrar aqui. Né? Então, U e V, né? Eles são obtidos tem que dar um ponto no manifold, né? Certo? Eu não quero achar derrom de F, derrom de X. Aonde? No ponto do manifold. Tá claro? Só que eu quero que esse ponto, né, tivesse sido mapeado de volta, né? Certo? Para o UV. É muito fácil, né? Só entra com um ponto aqui, ó. 1, 2, né? Se eu colocar 1, 1, né? Aqui, olha que interessante. Eu vou supor que o ponto, suponha que o ponto seja x igual a 1, y igual a 1. Para dar 2 aqui, ó. Então o meu U aqui, ó, vai ser 2U, vai ser, no caso, raiz de 2, certo? Só olhar aqui, ó. 1 mais 1, 2. Cancela, vai dar raiz de 2. Então isso aqui vai dar 2 raiz de 2. Né? 2 raiz de 2. Vou repetir. Por exemplo, o ponto 1 aqui é 2. Cancela com 2 da raiz de 2. Mas aqui o U está sendo multiplicado por 2, que aqui é 2 raiz de 2. Aqui, olha que interessante, ó. 2 raiz de 2 vezes a derivada aqui, ó. Certo? Vai dar 2. Vou mostrar aqui. Tudo bem, tudo de cabeça. Aqui, ó, no ponto 1, isso aqui vai ser 0. Tá? Então, o meu V, aqui, ó. Cadê meu V? Meu V, meu V, meu V da derivada? Ó. Aqui, ó, 2V, ó. Isso aqui vai ser 0. Tá? No ponto x igual a y igual a 1. Muito fácil. Então, derrom de f, derrom de x, eu calculei, né? Só tem número aqui, né? Ó, 2 raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre 2. O 2 cancela com 2, né? Caso, né? 2 raiz de 2 vezes raiz de 2. Tá? E aqui, ó, 2 cancela com 2, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Então, derrom de f, derrom de x, vai valer 2. Certo? Professor, se eu tenho a coragem de fazer derrom de f, derrom de y, eu não. Aqui, ó, se eu substituir f por y, aqui vai ser y, aqui vai ser y. Derrom de f, derrom de y é o mesmo. É o mesmo. O ponto que eu quero é o mesmo. Né? Aqui é x igual a 1, y igual a 1. O que vai variar, no caso, né, vai ser o que, por exemplo? Derrom de u, derrom de y, e derrom de v, derrom de y. 2. Olha para aqui, ó. Meu ponto, o ponto, não é o ponto 1, 1. Não é aqui, ó. Né? Então, olha só, derrom de f, derrom de x, igual a 2x, né? No ponto 1 aqui, ó, igual a 2. Né? Fantástico, né? Fantástico. Viu? Essa operação, né, com o chart e com o manifold, ela é fundamental. Fundamental. Tá? O chart é importantíssimo, que a base, né, da cotangente, né, do espaço das cotangentes, do espaço das tangentes, você tem que ter um chart para ter a base. Se você não tiver o chart, você não tem a base. Bem claro isso, gente? Bem claro? Relembrando, x e y, eles são gerados, né, do chart, né, do euclidiano para o manifold. A curva é gerada do real, né, da linha, né, para o manifold. A curva é gerada, né? A curva, né, no caso, né, ela tem 1 grau de liberdade. Né? Já uma superfície tem 2 graus de liberdade, por isso tem U e V. Mas a curva, estão lembrados? Né? É o meu alfa, né, no T, dando 2 coordenadas x e y, né, gerados, por quê? Pelos reais. Né? Então é bom relembrar isso aí. Tá? Então cada vez vocês vão ficando melhores, né, em operar, né, o chart junto com o manifold. Tá? E também, né, você pode
pelo mesmo motivo, aquele que eu deixei para vocês fazerem, né? No caso particular, né? A derivada de f em relação a y, né? Vai ser também 2y, né? O ponto é 1, então isso aqui é igual a 2. Bom, aproveitando o resultado dessa aula, nós vamos aplicar estou guardando. Vamos lá, isso é para não atrapalhar a edição no início. Esperar. Bom, vamos lá. Aproveitando os resultados dessa aula, tá? Eu vou aplicar num caso muito interessante para vocês. Olha só, vamos supor que eu tenho uma função g de xy igual a e elevado a x2 mais y menos seno de x. Pronto. Tá? Se eu tiver um mapa, né, ó, x, uma função de uv y igual a y de uv, né? Olha só, se eu pegar o meu x, jogar aqui, e pegar meu y, né, e jogar aqui, né? Aqui, ó, meu x aqui, né, e meu x aqui, certo? O que eu vou ter? Eu posso escrever, né, que eu tenho o meu g, ó, x de uv, y de uv, né, certo? Isso aqui nada mais é do que, no caso, né, vai ser o g, no caso, né, gama inverso, certo? G gama inverso. Tá claro? É só lembrando, né, que o gama inverso, né, ele mapeia do chart para o manifold, né? Todo x e y aqui, ó, tudo pertence ao manifold, né? E aqui é meu chart, o IV. Então isso aqui é a mesma coisa, né? Isso aqui é a mesma coisa que G de UV, né? Certo? Isso aqui é aplicado em UV é a mesma coisa que G de UV, né? Que é o gama menos 1. Ora, se eu posso fazer isso, por que não? Olha que interessante, ó. Por que não fazer o seguinte, no caso, né? Estão lembrados? Desde a primeira aula, as coordenadas são funções. Tá? Estão lembrados disso? São funções. É uma função f qualquer. Olha só, se eu tenho meu g de xy, né? Aqui eu tenho meu g com gama menos 1, né? Isso aqui vai me dar o v. Se eu tiver meu x, olha só que interessante, o meu x com gama menos 1, isso aqui vai ser o meu x de uv, né? É só olhar para cá, né? Certo? A minha função g, ó, eu mapeio g gama menos 1. Se eu tiver a minha função x, vai mapear em x de uv. Se eu tiver o meu y, né, ó, gama menos 1, isso aqui vai ser meu y de uv. Olha que interessante, ó. Vamos olhar agora para aqui, ó. Olha que interessante. Aqui é meu x de uv e aqui é meu y de uv. Então, olha como é simples, é muito simples, ó. Que agora você já sabe trabalhar bem, né, com a função com gama menos 1, né? Gama menos 1 é o que eu trago, né, do espaço euclidiano, do chart para o espaço euclidiano do manifold. Repara que eu uso sempre a palavra espaço euclidiano, que é o x, y no manifold e o v do chart. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou desenvolver aqui, assim, ó. Isso aqui é a mesma coisa, né? Ó, d de f, ó, d de x igual, aqui, ó, a derivada
em relação a U, estou fazendo J igual a 1, vou fazer uma soma aqui, ó, em J, certo? Aqui eu vou ter meu F, né, de UV, certo? Aqui, ó, derivada de U em relação a X, mais derivada em relação a Y do F de UV, derivada de V em relação a X. Repara, isso aqui que é importante, ó. É importante você observar. Eu estou derivando em relação a X, ó. Aqui é meu X e aqui é meu X, certo? Aqui é o desenvolvimento, né? Ó, dF é derrom de F, derrom de U, du, mais derrom de F, derrom de, no caso, tá vendo? Aqui é V, ó, aqui é V, por isso que é bom falar, ó, aqui é V, ó, certo? Então eu tenho, ó, dF, né? Derrom de F, derrom de U, du, mais derrom de F, derrom de V, dV. Eu apenas dividi tudo por dx. Muito simples, muito simples. Agora, olha que interessante. Eu vou fazer agora, eu até vou colocar derrom de F, derrom de Y, tá? Ó, derrom de F, derrom de Y igual, ó, derivada em relação a U, do F de UV, aqui, ó, derivada de U em relação a Y, mais derivada em relação a V do F de UV, né? Derivada de V em relação a Y, certo? Aqui é meu Y. Eu vou colocar o azul aqui, ó. Aqui é meu azul. Azul aqui, azul e azul. Tá? Agora, repara só um detalhe importante. Detalhe importante. Esses valores aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Os valores, vou colocar os valores não coloridos, né? Eles são os mesmos, tanto para derivada em relação a x como para derivada em relação a y. Lembra que o x é meu x índice 1. Aqui, ó, i igual a 1. E meu y é para i igual a 2, né? Certo? Repara que o i repete aqui e aqui, ó, né? Porque é índice livre. E o j é a soma, né? O u é o primo, né? E o v é o 2. Agora, olha que interessante. Eu vou fazer primeiro, tá? F igual a x. Olha que interessante isso aqui, tá? Então, isso aqui implica, né, ó, que a derivada em relação a x de x tem que ser igual a 1. Tem que ser igual a 1, tá? Então, eu vou colocar esse x aqui, ó, para mostrar ali, ó. Certo? Isso aqui, ó, nada mais é, se lembrem, que eu estou dizendo, né? Isso aqui, ó, nada mais é que o F, né, no caso, né? Gama menos 1, né? Isso aqui, ó. Isso aqui é F gama menos 1, certo? Que me dá o F de UV. Não se esqueçam disso, né? F gama menos 1. Gama menos 1, F gama menos 1, F gama menos 1, tá? Que é o F de UV. Eu mostrei exatamente aqui. Então, se eu substituir a função F aqui, olha que interessante. Ó, eu vou ter aqui, ó, derrom de F, derrom de X. Depois eu apago, tá? Derrom de F, derrom de X. No caso, eu vou colocar aqui, ó, igual a 1, igual. Ó, derivada em relação a U. Aqui é X, ó. Olha que interessante, ó. X de UV. Tem que ser coerente, né? Aqui, ó. Quando aqui é F a composição gama menos 1. Se for X, é X de UV. Tá certo? Derivada de U em relação a X, mais derivada de V, no caso, né? De X de UV, derrom de V, derrom de X.
Ninguém vai questionar, né? Certo? O x é uma função, né? Isso aqui nada mais é, ó, que o x composição com gama menos 1. Tem que ser coerente, né? Aqui, ó, é x composição com gama menos 1. Quando é f, é aqui. Quando é x, é isso aqui. Tá? Gente, é só olhar. Agora, meu problema agora é olhar. Tá? Então, isso aqui vai ser igual. Até vou colocar uma interrogação aqui. Isso aqui é 1. Vamos lá. Derivada de u em relação a x. Está vendo aqui, ó? É raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. Derivada de... Presta atenção aqui, ó. Derivada de... Desculpe. Por coincidência, é a mesma coisa, tá? Em vez de olhar para cá, olha para cá, ó. No caso, né? Derivada de x em relação a u. De x em relação a u. Olha para cá, ó. É raiz de 2 sobre 2. Agora, derivada de u em relação a x. Olha para cá, ó. É raiz de 2 sobre 2. Tá? Mais. Agora, ó. Derivada de x em relação a v. Ó. Derivada de x em relação a v. Tá vendo aqui, ó? Vai dar menos raiz de 2 sobre 2. Então, mais, né? Aqui, menos raiz de 2 sobre 2. Agora, derivada de v em relação a x, ó. V em relação a x, tá vendo? Vai dar menos raiz de 2 sobre 2. Olha que fantástico, ó. Ó. Raiz de 2 sobre 2 vezes a 2 sobre 2 dá meio, né? Porque raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Dividido por 4 dá meio. Menos com menos dá mais, né? Meio com meio dá. Olha que maravilha. Olha só. Viram bem? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer a derivada de x em relação a y. Olha só. Como nós temos pouco espaço, vocês não se apavorem não, ó. Vou colocar o y aqui embaixo. Eu vou colocar até em vermelho aqui, ó. A função permanece a mesma, né? Aqui, ó, vai ser 0. Não sei. Tá? Vou apagar até aqui. Tem que dar 0, né? Porque x e y é independente. Então vamos lá. Olha só. Então, ó, derivada de u em relação a x, o que muda é o denominador aqui, ó. Isso aqui é meu y. Isso aqui é meu y. Esse aqui é meu y. O x continua, certo? Agora vamos ver agora quanto dá. Derivada de u em relação a x não mudou, né? No caso de u em relação a x, aliás, de x em relação a u, tá aqui, ó, x em relação a u, é raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. Agora, de u em relação a y, u em relação a y, tá vendo? É raiz de 2 sobre 2. Mais, agora, no caso, né? No caso de x em relação a v, porque o x está lá de fora aqui, tá? X em relação a v, ó. X em relação a v, menos raiz de 2 sobre 2. É só olhar, ó. Aqui, ó. Menos raiz de 2 sobre 2. E o último, a derivada de v, né? Em relação a y. Tá vendo o v aqui, o y aqui? Ó, é mais, né? Então aqui vai ser mais raiz de 2 sobre 2. Gente, olha só. Mais com menos a 0. Exatamente isso aqui. Tá bem claro isso para vocês? Bem claro? Agora eu posso inverter agora, no caso, né? Eu posso achar, em vez de x, né? Vou colocar y aqui, ó. Olha só o que eu vou fazer. Como já tem o y aqui embaixo, eu vou apagar aqui, né? Vou colocar y aqui em cima, ó. Né? Vou colocar até em azul. Aqui é meu y. Agora minha função é y, hein? Cuidado. Ó, aqui é y. Ó. Aqui é y. Ó. Aqui é minha função. Aqui é minha função f. Tá vendo aqui o f? Vamos ver quanto dá isso aqui. Isso aqui tem que dar 1. Tem que dar 1. Tem que dar 1. Tá? Então vamos fazer com bastante carinho aqui. Vamos lá. Olha só. Vamos lá. Derivada de y em relação a u. Y em relação a u. Tá vendo aqui, ó? Raiz de 2 sobre 2.
raiz de 2 sobre 2. Derivada de U em relação a Y. Derivada de U em relação a Y. Tá vendo aqui, ó? Raiz de 2 sobre 2. Mais. Agora, derivada de Y em relação a V. Derivada de Y em relação a V. Tá vendo? Vai ser raiz de 2 sobre 2. Vezes. Derivada de V em relação a Y. De V em relação a Y. Tá vendo aqui, ó? É mais também, né? Raiz de 2 sobre 2. Ó, isso aqui é 1. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é meio, mais meio dá 1. Certo? Falta o último, né? Para ter graça, eu vou deixar vocês para fazer, pelo amor de Deus, né? O que você vai fazer? Falta o derivado de x em relação a y, né? Aqui, ó. Vai dar 0, né? Falta a derivada de x em relação a y. Vai ter que dar 0. Certo? Aqui é a função, tá vendo aqui, ó? Tá o f aqui, ó. Aqui é a função, ó. Aqui é x. Aqui é x. Aqui é minha função x. Certo? E ali é meu y, né? Embaixo. Certo? Então, vamos ver aqui, vai ter que dar 0. Certo? Eu estou fazendo, tudo bem. Derivada de x em relação a u. Raiz de 2 sobre 2. Vezes. Derivada de u em relação a y. U em relação a y. Tá vendo aqui, ó? É mais aqui, ó. Raiz de 2 sobre 2. Mais. Derivada de x em relação a v. Derivada de x em relação a v. Tá vendo aqui, ó? Dá menos raiz de 2 sobre 2. Agora, derivada de v em relação a y, né? Derivada de v em relação a y, tá? Ó, aqui dá mais, né? Mais raiz de 2 sobre 2. Dá 0, né? Aqui dá mais meio, mais menos meio. Dá 0. Muito interessante, né? Por isso você pode escrever agora tranquilamente assim, ó. Olha só. Derivada de xj em relação a xi é delta ij. Relação muito importante. Tá legal? Porque os eixos coordenados gerados, né, pelo chat são independentes, né? Certo? Então tá aqui, ó. E realmente quando você faz um mapa, olha que bacana, você confirma, tá? Sabendo o que está fazendo. O grande truque, que apavora é esse aqui, ó. É o F, composição de F com gama menos 1, é o F de UV. Tá? Que agora está muito fácil para vocês. Tá? Na literatura, acompanhando vídeos, não é fácil. Eu estou dizendo que não é fácil. Né? Depois que fala, é óbvio, né? Certo?